Fala pessoal, quinto ADM, faculdade 15 de agosto, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djalma, né? Tô sem barba, então, o pessoal ficou aí me apurrinhando aí esses dias de coronavírus, fizeram tirar a barba, né? Tá ralinho agora, mas depois eu deixo de novo, né? Fazer uma votação, né? Professor com barba ou sem barba. É só rindo mesmo. Vamos lá, então. Então é o seguinte, né? Vamos fazer uma explicação bem rápida aqui, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês. Eu mandei um material para leitura, tá? É um artigo científico, vocês já estão acostumados, esse é o padrão aí nosso de trabalho. Uma coisa muito importante, quando eu mando um artigo científico, eu não estou muito preocupado com a leitura completa dele, tá? Eu estou mais preocupado com que vocês leiam os capítulos de introdução e o capítulo da fundamentação teórica. Tá? Que é no capítulo da fundamentação teórica que estão todos os conceitos, todas as referências que eu quero que vocês entendam, tá? Da parte teórica. E a parte de aplicação a gente vai falando aqui durante o desenvolvimento da aula. Tá? E quando voltar a gente retoma em sala de aula e volta a falar aí presencialmente, beleza? Então esse que é a minha ideia, tá? Foquem muito na leitura dos capítulos 1 e 2. Esse artigo especificamente aí da aula atual, eu quero que vocês leiam ele as páginas 14, né, que na verdade ele é um artigo de revista, ele é um trecho de um artigo de revista. Então ele começa aí na página 14 e eu gostaria que a leitura se estendesse aí fundamentalmente até a página 18, tá? Então na realidade são basicamente 4 páginas. Depois, com calma, com o tempo, você pode olhar aí os outros tópicos do artigo, que eles são importantes, né? Mas, na realidade, aí o restante é o desenvolvimento do trabalho, tá? Aí dê uma lidinha também no tópico 5, tá? Lá nas considerações finais, onde entra a discussão, né? Então, a gente pega aí, por exemplo, o artigo, aparentemente ele tem 14 páginas, mas as 2 últimas páginas não tem nada, elas estão em branco. A página 24 e até o meio da 23, basicamente, ele é só referencial teórico, né? Então, ele só parece que ele é grande, mas ele não é muito grande, não. Ele é um artigo bem pequeno, tá? Então, vamos lá, né? Qual é o tema que se trata esse assunto, né? Sobre motivação, né? Então, o que é que nos leva a comprar? O que é motivação? E quais são as motivações que levam as pessoas a comprar, né? Motivação relacionado com comportamento do consumidor, né? Comportamento do consumidor. Então, entre os fatores de motivação, a gente tem basicamente aí 2 tipos, né? A motivação interna e a motivação externa. Só ajustar a tela aqui, aí ficou melhor, certo? Motivação interna e a motivação externa, ou motivação intrínseca, ou também motivação extrínseca, certo? Motivação interna, ela vem de nós, ela vem muito dos nossos desejos, das nossas necessidades, né? De coisas que nós queremos. A motivação externa, ela vem de outras pessoas, né? Ela vem através de outras coisas. Então eu preciso, por exemplo, de uma roupa para ir numa festa, né? Então isso vira uma questão de motivação externa, parte de fora para dentro. A motivação interna, ela é de dentro para fora, tá? Motivação interna tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com os meus gostos, tem a ver com os meus desejos, e a motivação externa, ela tem a ver com aceitação, ela tem a ver com a questão de fazer parte de um grupo, né? Então, por exemplo, eu não gosto de terno, mas eu vou trabalhar num lugar que precisa usar terno. Então, eu estou externamente, estou sendo motivado a comprar um terno. Tá? Obviamente que aí a gente brinca com as questões das necessidades, com as questões dos desejos, e tenta convencer, em vez de ele comprar um terno baratinho, comprar um Armani, né? E aí gastar o salário de um ano, provavelmente, num terno Armani. Certo? Bom, então, novamente, né, motivação interna tem origem em fatores internos ao indivíduo, relaciona-se com a forma de ser, né? Então, eu sou um esportista, eu gosto de coisas de esporte, eu sou um cara de tecnologia, eu
busca as coisas de tecnologia, né? Não tem questão de recompensa. Recompensa, nesse caso, quando a gente relaciona com a motivação externa, a recompensa é o ser aceito, por exemplo, pelo grupo, ou ir naquela festa, ou ter aquele objeto de ostentação, né? Então eu compro aquele celular que vira um objeto de ostentação e o pessoal aí acaba querendo comprar justamente para mostrar, para fazer parte de um grupo, para se exibir, e aí passa a ser uma questão de motivação externa, né? A motivação interna, ela é a recompensa é ela própria, né? Então eu não preciso de um prêmio, de uma aceitação para poder satisfazer essa questão da motivação interna, né? Novamente, ela sempre depende única e exclusiva de fatores internos e não de externos, né? E ela, na verdade, ela não é uma obrigação, e sim um meio para atingir o fim, né? Então, o fim é a própria compra, a própria recompensa ela passa a ser um fim, né? Está muito relacionado com a questão da satisfação pessoal, né? Daqui a pouco, próxima aula ou na outra, a gente vai falar um pouquinho sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, né? E aí a gente esbarra muito nessa questão de felicidade, de autorrealização, de necessidades básicas, né? Então, uma frase aí que eu gosto muito, né? Escolhe um trabalho que gostes, não terá que trabalhar em nenhum dia de sua vida, né? Então, se você trabalha, se você faz uma coisa que você gosta, em geral, a própria motivação é aquilo lá, né? Então, você gosta de jogar bola, você gosta de tricotar, você gosta de viajar, né? É motivação interna, né? Você não viaja para ficar postando foto no Facebook, por exemplo, né? Claro que muita gente gosta de fazer, gosta de postar foto no Facebook, mas não é o elemento fundamental, né? A viagem em si que ela vale mais, né? Agora, tem gente que nem viaja, né? Aquela coisa assim, de, tá muito bonitinho, tá muito certo, mas no fundo, você sabe que aquilo tá errado, que aquilo não é uma representação fiel da realidade, né? Então, a recompensa é o ato em si, né? A motivação externa, também chamada de motivação extrínseca, ela parte de um princípio humano, né? De termos a necessidade de fazer parte de alguns grupos, né? Então, é o que eu digo, a motivação externa ela é internalizada, ou seja, ela vem de fora para dentro, né? Quando você, por exemplo, é obrigado a trabalhar numa coisa que você não gosta, é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, é obrigado a estudar uma coisa que você não gosta, né? Ou seja, você não tem escolha, né? Não é motivação, tá? Não é motivação, é obrigação, tá? Então é um pouco diferente, tá? Agora, se você pensar, por exemplo, que você tem escolha, que o trabalho é importante, que o congestionamento é um meio para você chegar no trabalho, aí aquilo você pode desenvolver um comportamento um pouco mais tranquilo, um comportamento mais produtivo. Comportamento afeta diretamente a performance no desempenho, né? Se você está irritado, se você está chateado, se você está cansado, evidentemente o seu desempenho não é mais o mesmo. O desempenho de quando você está motivado, de quando você está animado, de quando você está feliz, em geral ele é muito diferente, né? Isso você pode comparar aí com você, quem faz vendas, por exemplo, tem dia que você está irritadíssimo e tem dia que você está extremamente feliz. O dia que você está irritado, você produz menos. O dia que você está feliz, você produz mais, você produz melhor, você é mais assertivo nas tomadas de decisões, né? Isso se aplica em qualquer tipo de situação, desde aquelas mais banais de dia a dia, quanto naquelas mais complexas. É que apareceu aqui a notícia dos casos de coronavírus, aí eu tomei um susto aqui com os números, mas segue o fluxo, não vou nem falar sobre isso na aula. Tá? O próprio coronavírus, né, é uma questão de motivação, né? Eu vejo muitas empresas aí se virando, dando um jeito, né? Obviamente que é uma motivação totalmente externa, né? De um caso que não tem o que fazer, mas é muito interessante você se adaptar à situação, né? Você, a partir daquilo, tentar fazer uma coisa diferente, tentar fazer uma coisa que agrade mais que propicie uma situação melhor, né? Que você consiga ficar talvez menos deprimido, menos irritado, né? Alguns exemplos, né? Você pode adorar a sua profissão, mas pode não gostar de tudo que está relacionado a ela, né?
Por exemplo, eu adoro ser programador, adoro ser desenvolvedor, mas eu não gosto, às vezes, do relacionamento com o usuário, né? O usuário, ele, em geral, ele é bem complicado, né? Respondendo um negócio aqui para Cláudia. Com os... Bom, respondido aqui, né? Ah, outro detalhe também, tá? Você pode amar a sua vida familiar, mas não quer dizer que você goste de tudo que você tem que fazer na sua casa, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de arrumar casa, de arrumar louça, de arrumar a cozinha, né? Mas a gente precisa fazer, né? A gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa, tá? Então, é muito importante. Meu cachorro está fazendo uma bagunça aqui atrás, por isso que eu assustei, tá? Então, quanto mais motivado internamente você tiver, melhor é, né? Quanto menos motivado você tiver, pior é, né? Eu falo, por exemplo, sobre a questão do emagrecimento. Falo muito, né? Eu emagreci bastante num período aí de um ano, né? Por uma questão motivacional. Não adianta todo mundo falar, ah, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que mexer. Enquanto eu não me motivei internamente, nenhum dos fatores motivacionais externos que vieram foram suficientes para poder fazer eu tomar alguma atitude, mudar alguma coisa, né? O ciclo motivacional, né? Esse aí é um exemplo clássico aí sobre o ciclo motivacional. Então, o ciclo motivacional ideal é quando todas as vértices, todos os pontos do ciclo, eles se fecham, né? Amor, finanças, saúde, amigos, família e trabalho. Se em algum dos pontos do ciclo houver um rompimento, significa o quê? Que você não está completo, né? Significa que você não vai conseguir estar totalmente motivado, né? E aí, por exemplo, coisas que a empresa levam a motivar os consumidores, né? Então, por exemplo, vocês vão ver aí nesse artigo que a gente fala em satisfação, que a gente já debateu muitas vezes em sala de aula, até em vídeo anterior, né? Sobre a questão da fidelização, né? Aqueles cartões de fidelização. O que eu quero fazer? O cliente é parte importante do meu negócio, né? Então, tornar o cliente fiel faz parte da missão. A gente vai notar uma situação muito interessante depois dessa crise. Qual é o poder de fidelização que as empresas têm, né? O quanto elas conseguem manter os clientes, né? Então isso é muito importante, né? Fazer com que o cliente volte, né? Então, isso envolve estratégias que podem envolver aí toda essa questão da motivação, de melhorar a motivação, coisas que influenciam também, né, o comportamento do consumidor, fatores culturais, fatores comportamentais, né, fatores psicológicos, fatores sociais, né? Basicamente isso daí. Então, motivação, né? O que é motivação? É quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu desejo alguma coisa, e aí ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Ok, pessoal? Próximo vídeo que eu vou postar, a gente vai falar sobre a teoria motivacional de Maslow, tá? Mas apenas para dar uma introdução, né? Basicamente aí a gente tem aí 5 elementos aí na pirâmide, né? As necessidades fisiológicas, que são as necessidades mais básicas do ser humano, as necessidades de segurança social, autoestima e autorrealização. Então, por exemplo, nesse momento aí de pandemia, de questões aí de tratamento sobre coronavírus e tudo mais, três necessidades aí, por exemplo, dessa pirâmide, elas acabam fortemente abaladas, né? As necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança e a necessidade social, né? O convívio social ele ficou abalado. A questão fisiológica tem muito a ver com a parte de saúde, de você estar bem de saúde, tá? Né? Fisiologicamente falando. E questão de segurança, né? Medo de perder emprego, medo de ficar contaminado, medo de ficar doente, né? Então tem tudo a ver aí com esse momento, mas isso a gente vai falar aí num próximo bate-papo, tá? Isso aí é muito legal e eu gostaria de esticar um pouquinho mais. Tá? Outro detalhe também, eu mandei para vocês aí nos grupos de WhatsApp
playlist, um podcast, na verdade, né, da Media Marketing. Ele é muito legal e eu gostaria que vocês fossem escutando com calma, tá? Principalmente o último episódio, tá? Eu tô falando hoje aqui no dia 27 de março de 2020, o episódio que foi ao ar, vamos só conferir aqui, se eu não me engano... cadê aqui? Vamos lá, vamos pegar o episódio que eu mandei para vocês. ADM, quinto semestre. O episódio 28. Eu gostaria que vocês ouvissem com calma o episódio 28, tá? Ele é um CEO da W McCann, né, que é uma das principais agências de marketing do Brasil, e na verdade é uma entrevista que fazem com ele. Essa entrevista é muito legal e eu gostaria de um bate-papo sobre ela em qualquer momento. Outro detalhe, e agora uma bronca geral. Abri a semana passada um espaço num fórum pedindo comentários e até o momento ninguém fez nenhum comentário. Então lembre-se, as postagens e as interações no fórum, elas vão ser parte da avaliação, certo? Então ela vai ter uma nota, que todo mundo tem que participar do fórum, trocar ideias, trocar palavras, ok? Então eu espero participação de vocês no fórum, o tópico vai ficar lá mais um período, certo? Não quero interações apenas do tipo concordo e discordo. Concordo por quê, discordo por quê, é legal por quê, não é legal por quê, tá? Eu quero participação efetiva, tá? Eu vou avaliar pelo número matemático, matemática pura e simples de participação, desde que evidentemente não sejam participações apenas nesse sentido de concordo, discordo, não sei, não quero, ok? Beleza, pessoal? Foquem nos estudos, mantenham as mãos lavadas. Agora, além de lavar a mão, também pode tomar banho. É importante, né? Se manter aí sadio, se manter tranquilo. Fica um pouco menos nas redes sociais, tá? As redes sociais, elas... A pessoa fica brigando muito, fica discutindo muito umas coisas meio idiota nas redes sociais. Então sai um pouco das redes sociais, foca no livro, foca na música, escuta podcast. Quem tem que trabalhar como eu estou trabalhando, né? A minha empresa ela não para, nós somos uma empresa de tecnologia. A única coisa é que nós já fazemos home office geralmente, né? Então eu tenho funcionário em Belo Horizonte, tenho funcionário em Apucarana, eles trabalham home office, eles seguem trabalhando, eu sigo trabalhando, atendendo aí meus clientes e dando suporte para quem está precisando aí, ok? Um abraço, ótimos estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau.